Olá, boa noite. Eu sou Antônio Gonçalves, estou na presidência do Antissindicato Nacional. Estou aqui juntamente com o Fernando Maranhão, da FASUBRA, da Universidade Federal de Pernambuco, com a Camila Marques, do Instituto Federal de Goiás, em Águas Lindas, aqui representando o Sinasef. A nossa proposta hoje é dialogar a respeito da reforma da Previdência e os seus impactos na área da educação, né? Esse é o nosso objetivo aqui, ok? Então, companheirada, boa noite para todo mundo que está assistindo, está interagindo com a gente. Agradecer aqui a presença do pessoal que está conosco aqui na live, jornalistas, os outros militantes da organização, a minha filhota, né? Todo mundo junto aí na luta contra o desmonte da Previdência, que na verdade não é reforma da Previdência, né? E aí, ou contra a reforma, como a gente usa, né? Que na verdade é um ataque, mais um dos muitos ataques aos nossos direitos que a gente vem sofrendo. E aí a ideia é a gente fazer o diálogo dos impactos disso para nós, trabalhadores da educação, e também do nosso papel enquanto educadores, como é que a gente contribui enquanto educadores nesse processo de luta contra a reforma da Previdência, contra esse desmonte, contra os ataques. Eu queria passar a palavra para o companheiro para a gente retornar e voltar a fazer as nossas considerações iniciais e pedir para todo mundo, interajam, mandem perguntas, mandem questões, que é importante para a gente estar fazendo esse diálogo. Olá, companheiros e companheiras, boa noite. Meu nome é Fernando Maranhão, represento aqui a FASUBRA Sindical, que é uma federação que representa os técnicos administrativos em educação das universidades e dos institutos federais. Queria saudar meus companheiros da mesa, em particular, os docentes e técnicos administrativos também do Sinasef e os nossos companheiros docentes do ANTS. A ideia é essa mesmo, tá certo? Como a reforma ou contra-reforma vai atingir, em particular, a educação. Estamos aí abertos para conversar, para perguntas, para responder e a gente tentar se ajudar de como nós vamos resistir e produzir argumentos para desmanchar, derrotar a reforma da Previdência. Bom, acho que a gente pode começar analisando as medidas provisórias, os decretos que o governo tem publicado, sempre com uma argumentação de promover um ajuste fiscal. Então, a argumentação do governo é de que a contra-reforma é necessária. A gente fala de contra-reforma porque, na verdade, ela retira direitos da classe trabalhadora, né? Servidores, somos todos servidores públicos, e de servidores públicos civis também retira direitos. E a argumentação do governo de que é necessária para que haja um equilíbrio fiscal não se sustenta, né, esses pressupostos para a contra-reforma da Previdência. E o governo tem publicado decretos extinguindo cargos, tem publicado medida provisória dificultando a arrecadação dos sindicatos e tem também agora, na última sexta-feira, publicou um decreto fazendo contingenciamento do orçamento público em 29 bilhões, sendo que quase 6 bilhões de cortes na área da educação. Então, já está em curso o processo de ataque à educação no âmbito federal com esses cortes. E esses cortes eles já vêm ocorrendo há algum tempo. O Brasil vive as consequências do que a gente caracteriza como uma crise estrutural do capitalismo e que, do ponto de vista econômico, é uma recessão brutal. Talvez a pior recessão que o Brasil vive no pós-Segunda Guerra Mundial, comparada à recessão de 81 a 83. Então, essa recessão de 2014 a 2016, a gente vive as consequências dela até hoje, e tem um marco importante que foi aprovado no governo anterior, que foi a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ela criou um ambiente para outras medidas ditas de ajuste fiscal, que nós estamos vivenciando hoje com esses cortes na educação, e também criou um ambiente para a apresentação dessas propostas, tanto a do Temer como agora do governo Bolsonaro, de contra-reforma da Previdência. O que eu quero argumentar é de que, efetivamente,
não se vai conseguir fazer ajuste fiscal contra a reforma da Previdência. O que se vai conseguir fazer é destruir a Seguridade Social. E isso é algo extremamente grave, porque nós temos uma Seguridade Social, que é a Previdência, a assistência social e a saúde, e fazem um caixa único, que a CPI da Previdência demonstrou que esse caixa da Seguridade Social é superavitário. Mas o governo não apresenta cálculos que justifiquem esta contrarreforma. Não apresenta os microcálculos, não mostra o impacto que isso vai ter ao longo do tempo. Mas já vai cortando no orçamento. E a gente sabe do dano que é para os institutos, Cefet, universidades, o corte orçamentário que já está em curso. Foi feito um corte grande em 2015, de mais de 10 bilhões, agora a gente já está com um corte de 6 bilhões de um orçamento que já é rebaixado, que é consequência dessa emenda constitucional. A emenda constitucional ela pôs um teto aos gastos sociais. Não tem teto para o pagamento de juros e serviços da dívida, que a gente sabe que é o que corrói o orçamento público. Mas os gastos sociais têm agora, diante do teto, o colchão, o lençol está mais curto, tem que se tirar recursos de diversas áreas, né, para não... porque o orçamento público estaria submetido a esse teto. Não sei se posso. Não. Mas olha só, o que a gente tem que trabalhar é o seguinte, que a reforma da Previdência, ou contra-reforma, é o ápice do que o governo ou o governo anterior vem preparando, que a gente tem que começar. A emenda constitucional 95, é verdade, a terceirização e a reforma trabalhista. Culmina com o governo, tá certo? Este governo tem se mostrado extremamente assim, liberal, tá certo? E aí culmina com a reforma da Previdência, que vai mexer no capítulo da Seguridade Social. E ele chega, e aí você tem razão quando você nos fala da questão de dizer o seguinte, os cálculos dele, ele só vai trabalhar na Previdência. Mas a Previdência, a Seguridade Social, não fica só na Previdência, tá certo? Nós também temos a saúde e a assistência. E tem mais algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando ele começa a trabalhar na perspectiva de que o que é hoje nossa Previdência? É um pacto social que existe neste país, onde os trabalhadores agora, que estão na ativa, no caso nós estamos pagando para quem estava. E os que vão entrar, vão pagar os que vão entrar para nós, que vamos nos aposentar. Hoje, assim, o governo trabalha na perspectiva do individualismo. Quer dizer, eu pago para mim só, tá certo? Eu sou responsável por mim, assim, no regime de capitalização. Nós não, temos um regime de partição, onde há solidariedade entre as classes. Esse é um dos problemas. A outra coisa que a gente tem que trabalhar é o seguinte, no caso específico nosso da educação, é o ataque do artigo 207 da Constituição da autonomia universitária, onde lá reza que as universidades gozam de fato, e têm que gozar da autonomia administrativa, financeira, tá certo? Patrimonial, e obedecerão, aí é onde está o ataque, e aí a gente entra na questão dos hospitais universitários, da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. E aí nós não podemos exercitar, porque vários decretos restringem a nossa autonomia administrativa. E o financiamento, que nós temos contingenciamento de recursos, tá certo? E nós não podemos exercitar autonomia financeira. Quer dizer, é um conjunto que ataca a educação. E nós temos a certeza que um dos caminhos, ou se não o caminho, para nós conseguirmos transformar esse país numa sociedade mais justa, mais democrática, mais plural, é a educação. É a educação. E é isso que nós estamos fazendo. E o processo agora, meus companheiros e companheiras, é a mobilização da classe trabalhadora como um todo, e nós estamos inseridos nesse processo de mobilização. Então, eu queria primeiro saudar as pessoas que estão interagindo com a gente. Tem o Josevaldo Cunha, que está dando boa noite aqui para a gente. A Carol está lembrando, a Carol Lima do Antes está lembrando que essa contra-reforma é criminosa, é sim, companheiro. E aí, bom, talvez eu mude um pouco o mote, mas aí para a gente ir dialogando. Todas as vezes que eu falo com relação à reforma da Previdência, à contra-reforma, o desmonte da Previdência, eu gosto de retomar o histórico da Previdência.
né? Dentro de sala de aula, inclusive, eu falo que os professores de português, de letra, o pessoal devia trabalhar muito a questão da Previdência junto com o texto Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Porque a Previdência, ela surge nesse sentido, né? Os trabalhadores que tinham, né, não tinham o direito de ser enterrados, não tinham o direito de ter um enterro digno, né? E aí nós, trabalhadores, começamos a nos organizar para poder morrer como as pessoas achavam que deveria, ter direito ao enterro, ter direito ao velório, porque os trabalhadores eram enterrados em rede, né? Os corpos eram jogados. E aí, bom, porque você bem falou da solidariedade de classe, da solidariedade da nossa classe. Então, vamos juntar o dinheiro, fazer uma vaquinha para conseguir garantir o enterro. E aí, logo, os trabalhadores perceberam, se a gente pode se juntar para ter uma boa morte, a gente pode se juntar para ter uma boa vida. Né? A consequência foi lógica. E aí, o se juntar para ter uma boa vida quando alguém adoece, como é que a gente faz? Quando a pessoa não tem condições de trabalhar, como é que a gente faz? Quando a pessoa está em idade avançada, como é que a gente faz? É disso que surge a nossa contribuição solidária entre a nossa classe, na classe trabalhadora, para poder garantir a previdência. Só que não é suficiente, porque a nossa classe, né, a classe trabalhadora, é a classe pobre. E aí a gente percebe que precisa cobrar dos patrões, cobrar do governo, para que ele contribua. Né? Afinal de contas, a gente trabalha uma vida inteira, né? No nosso caso, como trabalhadores da educação, nos institutos, nas universidades. Boa parte da nossa vida, quanto tempo da nossa vida fica no nosso trabalho? Né? Boa parte da nossa vida vai para o nosso trabalho. Então, a gente tem direito a que eles contribuam no momento em que a gente não tem condições de trabalhar. E a gente conseguiu, em alguns momentos, com o avanço da nossa luta, inclusive, a mudar essa lógica. Eu sempre costumo dizer isso. Alguns anos atrás, quando a gente falava de se aposentar, a perspectiva era, vou me aposentar para viver. Então, já tinha até um problema nisso, porque era como se a gente não vivesse enquanto a gente trabalhasse, né? Mas a verdade é que a gente vive enquanto trabalha, mas totalmente subordinado à lógica do nosso trabalho, controle, tempo, né? Essas coisas todas. Mas a gente tinha a perspectiva de vou me aposentar para poder aproveitar um pouco mais. Então, eu vou trabalhar muitos anos. E eu tenho que ter como contrapartida ter tempos de vida livre, para mim, sem precisar trabalhar. Nos últimos anos, com as sucessivas reformas da Previdência, com os sucessivos ataques da Previdência, agora o discurso que o governo coloca é que a gente tem que trabalhar até morrer mesmo, ou trabalhar até ter condições. Então, eles ficam o tempo inteiro, coloca na imprensa uma senhorinha, coloca na imprensa um senhorzinho, coloca fazendo atividades e fala, olha, você dá conta de trabalhar até essa idade. Ainda que desse, não consegue realizar o mesmo trabalho, obviamente, né? Não é possível realizar da mesma maneira que você fazia antes, pelo próprio cansaço do corpo, pelos limites da idade. Mas ainda que desse, não era essa a lógica, né, que estava colocada inicialmente. E é isso que o governo tenta atacar. Eu acho que esse é um diálogo importante que a gente precisa fazer, principalmente enquanto trabalhadores da educação, quando falam, você consegue ficar dentro de uma sala de aula até os seus 60 anos, você consegue ser um técnico administrativo, atender a comunidade até os seus 60 anos. Bom, ainda que se consiga, né? E a nossa qualidade de vida, e a qualidade do próprio trabalho que está sendo feito. Né? E se você for somar isso, e eu acho que é bem importante falar disso, né? Quando a gente fala da previdência e aposentadoria, e também nas nossas condições de afastamento, questões de saúde, né? A questão da seguridade e da assistência, o índice de adoecimento que a gente tem hoje na nossa categoria. A quantidade de pessoas que já precisam pegar atestado médico, se afastar de sala de aula, adoece, o processo de trabalho por si só adoece, as contradições que a gente recebe no ambiente de trabalho adoece, a escola, a universidade não é um mundo à parte, né? Não é uma bolha à parte. Todos os problemas dos estudantes, dos colegas de trabalho vêm para aquele ambiente e a gente convive, interage e debate com aquele problema todo o tempo. A precarização das nossas condições de trabalho, aí vem ainda já era precária, vem uma emenda constitucional 95 para também fazer o desmonte da educação, precariza ainda mais. Então, se hoje a gente já está adoecendo, a gente já tem atestados, eu vou dizer assim, conheço pouquíssimos colegas de trabalho que não usam medicação, que não precisam usar medicação para dormir, né? Nessas condições de vida, eles querem que a gente trabalhe até 60 anos, eles querem que a gente morra de trabalhar. Aí... É uma lógica muito perversa, uma lógica criminosa, como disse a Carolis, e a gente não pode aceitar isso de maneira alguma. Sem dúvida. Eu tenho buscado dialogar com muitas pessoas que ainda acreditam que é necessário fazer a reforma da Previdência, de que ela vai trazer o equilíbrio fiscal, de que ela vai gerar emprego, renda para as pessoas. É bom que se pense que o nosso sistema previdenciário ele só abraça 40% dos trabalhadores economicamente dito ativos, assim,
né, formalmente. 60%, mais de 60 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, eles não contribuem para o sistema porque trabalham na informalidade. E são pessoas que vão ter muita dificuldade de contribuir durante 20 anos para ter direito a 60% da sua aposentadoria, né? Veja, hoje a média de contribuição do trabalhador e da trabalhadora brasileira é 16 anos para a Previdência. Então, estão aumentando para 20. Isso já vai excluir muita gente. Esses trabalhadores, eles não preenchem os critérios do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que só abraça quem tem 65 anos e a renda familiar é de 1/4 do salário mínimo. Então, é um pessoal que vai ficar no limbo. Não vai ter direito ao BPC, mas também não vai ter direito à Seguridade Social através da Previdência. E vão ter que trabalhar até morrer. Esse é um ponto. A gente está conversando aqui do reflexo na educação, e somos funcionários públicos. É importante que se esclareça que a Previdência do regime próprio dos servidores públicos federais, ela já sofreu uma reforma. Na verdade, já sofreu pelo menos 2 reformas profundas. A reforma de 2003, que acabou com a integralidade e com a paridade, e a reforma de 2012, que foi uma reforma que, na verdade, impôs o teto. Então, o trabalhador, o servidor público federal, que entrou no serviço público a partir de 2013, ele está submetido ao teto do regime geral de previdência, que hoje é R$ 5.830. Então, todo mundo vai, no máximo, conseguir chegar no teto. Se trabalhar durante 20 anos, tem direito a 60% desse teto. Para ter direito ao teto de R$ 5.840, vai ter que trabalhar durante 40 anos no serviço público, né? Isso é importante que se diga, porque as pessoas acham que todo mundo no serviço público tem direito à integralidade e à paridade, e não tem, só quem entrou antes de 2003. E o salário integral é uma expectativa de direito. Isso pode ser retirado a qualquer momento, porque só vai ter direito à integralidade e à paridade quem preenche já os critérios da aposentadoria, que no serviço público já tem idade mínima, é 60 anos para os homens, não é? E 55 para as mulheres, com aposentadoria especial para os docentes do ensino básico, que passam o dia inteiro em sala de aula. Não é? Quem é do ensino superior faz ensino, faz pesquisa, faz extensão. Mas imagina, você passar a sua vida laboral durante 40 anos dentro de uma sala de aula, dando aula 8 horas por dia no mínimo, não é? Para poder ter direito a 5.800, que é o teto da Previdência. Então, são 40 anos de contribuição. E se você quiser chegar ao final da carreira com um salário maior do que o teto, vai ter que capitalizar esse extrateto. Então, a reforma do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais já foi feita. O governo alega que existe um déficit hoje, não é? Nesse caixa dos servidores públicos. Mas quando se fez a reforma de 2003 e a outra da Dilma, já se sabia que durante um período ia ter déficit, porque ia ter pessoas se aposentando ainda com aposentadoria integral e os novos estariam contribuindo com 11% apenas sobre o teto. E quem entrou antes de 2013 contribui com 11% de todo o seu salário. É importante que se diga isso. Servidor público, ele não tem FGTS, não é? Servidor público, ele contribui já hoje com 11%. Alguns estaduais já estão contribuindo com 14% e o governo quer chegar a 22%. Até mais. Não é? Então, isso é muito grave. Imaginemos quem vai manter a aposentadoria dos atuais servidores que já estão aposentados, se eles querem capitalizar o sistema. Então, não se justifica, porque quem está aposentado hoje recebe de quem? Recebe uma parte de quem está trabalhando e outra parte do governo, que compõe esse caixa que remunera as atuais aposentadorias.
Se capitaliza o sistema, e se uma parte da categoria hoje está contribuindo apenas com 11% em relação ao teto, claro que vai reduzir a arrecadação e a contribuição dos trabalhadores a esse caixa. E se capitaliza tudo, não vai ter ninguém contribuindo para o caixa dos atuais aposentados. O déficit vai aumentar. Então, essa argumentação de que vai ter equilíbrio fiscal não vai. Se quer discutir equilíbrio fiscal, tem que discutir, e aí, muito francamente, o custo da transição que vai ter na Previdência, tem que se discutir os gastos tributários, que são as renúncias fiscais que o governo faz. São mais de 300 bilhões. A gente se levanta as empresas que devem à Previdência, é outro tanto de bilhão, quase meio bilhão. Se a gente pega as renúncias fiscais que devem ser revistas, a sonegação e a política de juros, que nós pagamos dos juros mais altos do mundo, com essas três políticas, a gente já consegue superar 1,3 trilhão, que é o que o governo quer economizar em uma década. E se consegue economizar esse mesmo valor em muito menos tempo. Se fizermos uma reforma tributária com contribuição progressiva conforme a renda, que hoje é regressiva, já supera também esse valor. Então, existem outros caminhos que poderiam levar ao equilíbrio fiscal, que não a reforma da Previdência penalizando os serviços e os servidores públicos, porque existe uma política por trás disso. É destruir os serviços e os servidores públicos. Isso é que a gente tem que enfrentar esse debate. O que eu queria ressaltar e chamar a atenção a todos os companheiros e companheiras é o seguinte: a reforma da Previdência está tramitando na Câmara dos Deputados. E nesta tramitação já tem um relator. Este relator já disse que vai apresentar o parecer, já tem data marcada, e a avaliação, para a gente ser muito franco entre a gente, é que lá só vai ver se ela é constitucional ou não, se há alguma inconstitucionalidade. A avaliação que se faz hoje em dia é que provavelmente ela passa a admissibilidade desta reforma. Mas o que está lá dentro desta reforma, ou do processo de tramitação, é a desconstitucionalização da Seguridade Social. Isso a gente sai de um quórum qualificado. Quando você vai modificar a Constituição, você tem que ter um quórum qualificado. Para quórum simples de 50% mais um. Esta é a tática que o governo vai utilizar. Por isso que a FASUBRA, o ANDES, o SINASEF, nós estamos propondo várias ações, diversas ações de, por exemplo, pressão sobre os parlamentares, e para provocar reuniões nas bancadas estaduais, procurar os líderes, que a gente tem que fazer a luta lá dentro do parlamento. Agora, nós também não somos ingênuos para dizer o seguinte, que a pressão popular também é muito importante, aliás, é essencial. Essa luta dos trabalhadores, e aí não é só de servidor público, não, porque pega todos os trabalhadores. Isso é que tem que ficar bem claro. E o que a gente quer falar é o seguinte, traçar um paralelo muito interessante. É o seguinte, o que é que o governo faz com a emenda constitucional 95? Diminui os recursos, aperta o gargalo para investimentos do Estado brasileiro. Aí eu quero fazer o paralelo com a medida provisória 873, que inviabiliza o funcionamento dos sindicatos. E aí a gente tem que dizer o seguinte, quem vai lutar pelos trabalhadores, meus companheiros e companheiras? É a Federação de Bancos, as associações de comerciários, é a bancada da bala? Não, claro que não são nossos sindicatos. É uma coisa muito bem articulada. A medida provisória que deu uma série de dificuldades para o funcionamento dos nossos sindicatos. Isso foi no dia 1º agora de março. Quando foi no dia 11, véspera de carnaval, o decreto 7395. Decreto 7395, que modifica o 8390, que, entre outras coisas, proíbe o desconto. Nossas entidades de base, estão numa dificuldade muito grande para garantir o desconto. E outra coisa, eles confundem de imposto sindical, que é uma coisa discutível, com a mensalidade sindical, que nossos sócios, quando vão para o sindicato, eles manifestam voluntariamente sua vontade de se associar. Isso é um ataque ao movimento sindical. Tenho a impressão que nem daquele período neoliberal de Reagan,
e Margaret Thatcher, se atacou tanto a representação dos trabalhadores. Ela foi dura, o Reagan também, mas nem aqueles governos neoliberais de início atacaram tanto os sindicatos. O que é que a gente tem que fazer? Primeiro, neste momento, e isto é muito importante para todo mundo, todos vocês que estão escutando, se transformem numa bola de neve para chegar a dezembro. Precisamos nos associar. Precisamos defender nosso sindicato. Porque estão criando regras para impedir o desconto. E sem dinheiro, sem recursos, nós também não podemos fazer a luta. Nós faremos a luta, mas será com muita dificuldade. Associar tudo isso é tarefa de cada um de vocês, e nós técnicos administrativos, juntamente com os docentes e os técnicos administrativos também, estamos trabalhando nessa perspectiva de manter nosso instrumento de luta, e a mensalidade sindical e a nossa contribuição sindical. Bom, saudar aqui, dar o nosso boa noite também para o Vitor Davi Lopes, que mandou boa noite aí para a gente agradece as interações. Eu estou gostando de ficar aqui no meio, porque eu consigo dialogar com as duas falas, né, quando eu venho para falar depois. Então, assim, para dialogar com a fala do Antônio, com relação à capitalização, principalmente, né, essa perspectiva de privatização mesmo, que está colocada da aposentadoria, e o senhor Paulo Guedes, né, ministro do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, acho que todas as vezes que fala do Bolsonaro é importante lembrar, né? A gente tem uma pergunta que não é respondida. Quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a Marielle? A gente tem que reforçar isso sempre. Paulo Guedes foi colocado como posto Ipiranga justamente porque ele defendia, entre outras coisas, né, essa contra-reforma da Previdência, o desmonte da Previdência, e aí ele coloca o modelo de capitalização como sendo um modelo ideal, como sendo um modelo adequado, que é um modelo de privatização da aposentadoria, né? A gente acaba com a previdência pública e aí começa somente com o modelo privado. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar que ele estava ontem no Congresso, né, dando explicações, e tem uma explicação básica que ele precisa dar. Ele tem um interesse direto na reforma da Previdência. Além do fato de ser benevolente, complacente com o setor privado, com os empresários, que aí, como o Toninho bem lembrou, né, tem isenções por parte do governo, então a Previdência está quebrada, mas os empresários não precisam pagar. A Previdência está quebrada, mas quem não paga e que não teve nem direito à isenção, o governo não cobra, ele cobra dos trabalhadores, cobra rigidamente dos trabalhadores. Mas das grandes empresas, os bancos, Banco Itaú, a Vale, né, empresa criminosa, inclusive, o governo não cobra. Da gente, ele vem cobrar. E aí o senhor Paulo Guedes, além de ter relações com vários desses grupos empresariais, ele está sofrendo um processo, está respondendo a uma ação exatamente por fraude em fundos de pensão, que estão ligados à privatização da aposentadoria, né? Então, ele é diretamente interessado, não é à toa que ele se colocou na campanha como sendo o garoto propaganda da reforma da Previdência, que ele é uma figura diretamente interessada. Bom, se o lado de lá, o lado dos empresários, o Paulo Guedes, o governo é diretamente interessado, nós também somos diretamente interessados, porque o nosso lado é a defesa dos nossos direitos, é a defesa dos direitos dos trabalhadores, e aí dialogar com a fala do companheiro no sentido das mobilizações que a gente precisa realizar, né? Porque, assim, em alguns momentos, quando a gente está participando das panfletagens contra a reforma da Previdência, tem que convencer o trabalhador de que ele precisa lutar pelos seus direitos. A gente está num patamar tão complicado da luta mesmo dos trabalhadores nesse momento, né? Que as pessoas acham que é melhor perder, como é que foi a frase que eu ouvi, inclusive, em um dos debates? É melhor pingar do que faltar. Então, deixa ir retirando. Essa é a lógica que a gente está submetido, né? A gente está sendo tão pressionado, tensionado com ataques aos nossos direitos, que tem trabalhador reproduzindo um discurso que é melhor pingar do que faltar. Não vai pingar, companheirada. Não tem essa opção. Se essa reforma passa, se esse ataque passa, é o fim da Previdência. Não vai pingar. Né? Então, e não é melhor pingar do que faltar, não. É melhor a gente ter nossos direitos, a gente não tem que viver menos pior, a gente tem que viver com melhores condições de vida. E aí, retomar para o lado da mobilização, já que a gente é a parte interessada, a gente tem que pensar em como a gente mobiliza. As pressões que já estão sendo feitas são extremamente importantes, mas acho que é importante colocar, nós, enquanto educadores que somos, a gente tem um papel fundamental. A gente está dialogando nos nossos locais de trabalho com os estudantes, a gente está dialogando nos nossos locais de trabalho com os pais dos estudantes, a gente tem a possibilidade de reverter opiniões, né, de dialogar mesmo, de colocar de maneira sincera. A gente tem os dados, a gente tem... São os nossos direitos. E já tem reflexo imediato, uns reflexos imediatos na educação, é só o fato do governo ter colocado a proposta
da reforma, da contra-reforma, eu vejo, por exemplo, em sala de aula, eu dou aula com os alunos do ensino médio. Os alunos não têm perspectiva. Eles falam, não, professor, eu não vou discutir porque eu não vou me aposentar. Ou, né, o desânimo no entrar no local de trabalho. Os pais também, cada vez mais pensando no futuro, cada vez mais rigorosos para os seus filhos. Isso tem impacto na comunidade, isso tem impacto no trabalho que a gente desempenha dentro de sala de aula. Inclusive, a desmotivação dos alunos, né? Do estudar para quê se eu não tenho perspectiva de direito, se eu não tenho perspectiva de me aposentar. Isso é muito evidente para a gente que está atuando com a educação. Os técnicos administrativos sempre colocam, as psicólogas colocam do efeito disso nos alunos, as assistentes sociais falam dos efeitos do PPC, né, e dos cortes em direitos que estão tendo para a família. E aí a gente tem que aproveitar esse espaço que a gente tem para poder fazer o diálogo. A gente barrou a reforma do Temer, a gente consegue barrar a reforma do Bolsonaro. Uma das prioridades do governo Temer era aprovar a reforma da Previdência e não conseguir. A gente consegue, então vai ter que ter muito diálogo, muita mobilização, a gente aponta para o chamado de greve geral, e as ações, os atos que aconteceram, os atos do dia 22 realmente foram fantásticos, que parece que a imprensa não tenha transmitido, a gente que estava lá viu, os trabalhadores de várias cidades viram, então a gente tem condições de virar esse jogo, e a gente precisa virar esse jogo, porque é fundamental, é um direito fundamental na vida dos trabalhadores. E a Camila recupera um fato histórico recente. Foi a greve geral que a gente conseguiu fazer em 2017, que conseguiu, a partir dali, nos colocar em um patamar de muita resistência para derrotar a contra-reforma da Previdência. Observemos que 2017 foi um ano pré-eleitoral. E ali, obviamente, além da nossa capacidade de mobilização, tinham muitos deputados que não viam legitimidade naquele governo e também iriam disputar uma eleição no ano seguinte. Com que argumento ele iria encarar o eleitor tendo votado com uma contra-reforma como aquela apresentada pelo Temer? Essa lógica serve para agora. Nós estamos ainda carecendo de uma mobilização maior diante dessa conjuntura, isso é fato, reconhecer, e é por isso que a gente está aqui fazendo essa live, discutindo, difundindo as ideias que nós defendemos e combatendo as argumentações apresentadas para quem defende essa contra-reforma, e seremos sim capazes de trabalhar de militar na perspectiva da construção de uma greve geral. E quem analisa o Congresso, e aí já respondendo o Vitor Davi Lopes, sabe que nós temos um dos congressos mais conservadores, né, da história republicana recente. Mas mesmo aqueles deputados que foram muitos eleitos pela influência do poder econômico, por corporações e que estão lá a serviço do grande capital financeiro, mesmo esses deputados eles têm dificuldade de encontrar argumentação suficiente na proposta do governo. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, o Paulo Guedes não conseguiu convencer nem esses deputados que têm simpatia pela proposta de contra-reforma da Previdência. Nem os deputados da base do governo se manifestavam em defesa, não é, dessa contra-reforma, porque ela não tem uma argumentação que se sustente. Então, respondendo ao Vitor, a gente não tem no Congresso uma oposição muito grande, organizada, orgânica, do que se entende uma oposição de esquerda. Mas existe uma parte do Congresso que está percebendo, primeiro, que esse governo não tem uma legitimidade para apresentar essa contra-reforma, porque durante a campanha nem debateu isso. Inclusive, as falas do atual presidente no período pré-eleitoral era condenando a contra-reforma do Temer, era condenando o aumento do limite mínimo para aposentadoria para 65 anos. Não fez debate e agora apresenta essa proposta. Que legitimidade tem? Então, o Congresso está atento a isso, porque a pressão externa ela começa a aumentar. É muito interessante esse processo, porque ele é fruto da apropriação pela classe trabalhadora do que significa essa contra-reforma, que tem como objetivo final a destruição do Estado de Seguridade Social que a gente tem garantido na Constituição e que, a duras penas, a gente tem construído desde 1988. Então, é destruir a Seguridade Social. É o fim da Previdência, que é o que se quer. É cada um com a sua caixinha, com a sua poupança, entregue para o mercado, que vai fazer os investimentos. Se der lucro, ele vai, no período da aposentadoria, ter direito
a uma aposentadoria rebaixada. Mas, se não, ele não vai ter direito a nenhuma aposentadoria. A gente já tem exemplo da CAPEM, que é uma capitalização que faliu e que resultou numa remuneração de R$1 para quem investiu, se perdeu muito dinheiro. Então, é a loteria, colocar o seu futuro, a sua previdência em uma loteria. É isso que está em curso. Então, as pessoas, quando vão se apropriando, Vitor, disso, vão indo para a rua, vão pressionar nos aeroportos os deputados, manda e-mail, enche a caixa postal dos deputados, e isso sim tem uma influência muito grande. Então, a tramitação dessa proposta de emenda constitucional 6 de 2019 não vai ser fácil assim como o governo, até porque ele não tem legitimidade, o capital político está sendo gasto e os deputados estão percebendo que é um governo que não se sustenta na argumentação. O Guedes ontem não apresentou uma planilha que justificasse, que explicasse essa economia de 1,3 trilhão em 10 anos. Antônio, eu queria reforçar, assim, daqui para frente, também, assim, quando eu falei aqui da questão da Comissão de Constituição de Justiça e Admissibilidade, é uma batalha que não está perdida, mas, assim, ali é só a admissibilidade. O Antônio está chamando a atenção, sim, que é do plenário. No plenário, a disputa vai ser muito grande, e aí nossa força, nosso poder de mobilização pode e irá modificar esse quadro. A gente tem que acreditar e lutar. Quero fazer uma ressalva. A gente tem muito cuidado em dizer o seguinte: corporativismo, nós somos sim uma corporação em defesa da educação. Temos que ter essa consciência. Nós somos uma corporação de trabalhadores. Nós estamos do lado contrário do capital. Aí vejam bem, quem não quer, num regime de capitalização, pegar um bocado de trabalhador, encher, contribuir, quando vai só resgatar daqui a 20 anos, enquanto isso eu só estou ganhando. Lá adiante, é o que o Antônio está dizendo. Que segurança, e vídeo Chile, que segurança nós vamos ter, vocês vão ter, ou os que vão entrar vão ter, de receber os recursos. A gente tem que resgatar o papel social da Seguridade. É isso, tá entendendo? Outra coisa, eu queria fazer um paralelo também do que aconteceu nas universidades. E nós, técnicos administrativos, em relação aos hospitais universitários, prometeram mundos de melhoria dos hospitais universitários, tá certo? Hoje em dia, tá certo? Quem não quer pegar um hospital universitário com material humano, com qualidade, com infraestrutura, para administrar? E hoje a crise está aí dentro dos hospitais universitários que a gente tem. E ali está dito explicitamente a dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Mais ainda, o governo prepara para privatizar uma série de empresas. Os hospitais universitários são o quê? Empresa, gerido por uma empresa. Isso é um risco. Mas vamos continuar na perspectiva de mobilizar nossa categoria. Esclarecer. Algumas, aliás, tem outra coisa também que a gente tem que ressaltar. Aquilo que você estava dizendo, assim, da coisa das manifestações. Este carnaval, salvo engano, foi um dos carnavais mais politizados dos últimos anos. Quando boa parte da manifestação manifestou-se contra, em Olinda, por exemplo, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, e de Pernambuco em particular, e em todo o país, aquela coisa do Ei Bolsonaro e aquele refrão que vocês bem escutaram, claro que eu não vou repetir aqui. Bom, mas aí é o seguinte, é esse tipo de iniciativa, tá certo, que a gente vai conquistando, vai trabalhando, vai dialogando, e as centrais já estão marcando, assim, uma coisa que eu achei muito bom. Fazer o cálculo de como vai ficar a sua aposentadoria. É uma iniciativa que nós devemos nos incorporar. Eu acho que é uma atividade que a gente tem que fazer para mostrar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. E, por fim não, assim, só para encerrar essa coisa desse diálogo, é o 1º de maio. Viu? Temos que preparar nosso 1º de maio, que já está no horizonte. Tá certo? Uma grande manifestação, participar dos fóruns, construir fóruns estaduais, articular internamente, que às vezes a gente nem conversa, para a gente mobilizar a nossa categoria para ser um 1º de maio da luta da classe trabalhadora.
A gente está sendo lembrado aqui pelos companheiros da comunicação, as centrais estão com essa iniciativa, o DIEESE também está com essa iniciativa, a gente colocou, né, no nosso Facebook, na nossa página, e é importante a gente divulgar isso daí, né, para os trabalhadores irem fazendo a conta. Eu queria retomar a fala do Fernando, que eu achei muito bacana, que é essa questão do governo trabalha com essa perspectiva liberal, né, e aí ele coloca a questão da individualização e tenta jogar os jovens contra nós, mais velhos. Tem que me incluir no time, não tem jeito. Tenta jogar os jovens, olha, tenta jogar os jovens contra nós dizendo, não, mas você vai pagar pela aposentadoria do outro. Bom, primeiro que assim, a gente trabalha, né? Então a gente está pagando também pela nossa aposentadoria. A gente trabalha, a gente produz o nosso salário, né? Todos os trabalhadores são responsáveis pelo fundo. E outra coisa, é assim mesmo, ele é solidário enquanto classe. Então, se a geração mais nova está ajudando na contribuição hoje dos mais velhos, ela vai envelhecer e vem uma outra geração. Nossa perspectiva tem que ser coletiva, não dá para vir nessa lógica. O governo joga muito com a competição entre os trabalhadores, com a individualização, e aí você consegue capitalizar. Se você conseguir um emprego melhor, você vai conseguir ter mais dinheiro e vai investir na previdência privada. E quando você não tiver emprego, né, isso está colocado no cenário. A Previdência, exatamente, ela tem que trabalhar com a lógica de organização coletiva. Ela surge dessa maneira e ela se mantém dessa maneira. E aí eu vou insistir, inclusive, voltar na pergunta do Vitor, foi muito boa a pergunta que o Vitor fez, que é isso, ela surge da nossa ação de classe e ela necessita da nossa ação enquanto classe trabalhadora para a gente poder manter. E aí, quando você fala da questão da esquerda e do parlamento, né, o Antônio lembrou da correlação de forças do parlamento que está desfavorável, os movimentos populares, eles costumam usar, principalmente o movimento negro, usa a frase, né, quem teme o movimento negro? Quem teme o nosso movimento? A gente tem que fazer com que o nosso movimento seja temido pelos parlamentares. A gente tem que fazer com que o nosso movimento seja temido pelos empresários. Eles, na hora, já que eles estão querendo fazer conta com os nossos direitos, incrivelmente, na hora de colocar dos militares, não teve essa conta. Na hora de falar com relação às empresas, que é pior ainda, né? Não tem conta, né? Eles só contam os nossos salários, eles não contam os lucros exorbitantes que eles têm, e essa parte não entra na conta, né? O que eles não pagam, as isenções, a relação entre o Estado e o empresariado não entra na conta. Mas já que eles querem fazer conta, que eles façam a seguinte conta: qual vai ser o prejuízo deles com a greve que a gente vai fazer? Qual vai ser o prejuízo deles com os trabalhadores se mobilizando, parando? Porque a gente mostra o nosso poder quando a gente para. O trabalhador mostra o seu poder quando ele para. E é essa conta que eles vão ter que fazer. Eles impuseram uma conta para nós de quantos anos a gente vai levar para poder se aposentar, quantos anos eu vou levar para poder garantir minimamente o direito. E a gente tem que pôr outra conta para eles. Qual é o prejuízo que eles vão ter se tentarem bancar essa reforma? Essa tem que ser a nossa parte. E aí o nosso desafio é a gente se reinventar enquanto classe. Acho que essa live aqui é um sentido disso, não só de usar novas ferramentas, a tecnologia, mas principalmente no fato de estarem 3 entidades aqui juntas, se organizando, fazendo esse diálogo, interagindo com os trabalhadores. A gente vai ter que se reinventar. A esquerda está sob ataque, a organização dos trabalhadores está sob ataque, são novos tempos. Novos tempos exigem novas tarefas. E essas novas tarefas é dever nosso, em conjunto. Não espere nenhuma resposta senão a nossa. Básica, né? Não é em nome dos trabalhadores. Não espere que nós 3 aqui, ou que a direção do ANS, da FASUPRA, do SINASEF, vão ter uma resposta. É a gente, enquanto trabalhadores, se mobilizando para poder ter. E aí eu queria saudar, já que a gente lembrou da greve do ano passado, eu queria saudar. Teve um tipo de mobilização que foi novo para nós aqui no Brasil. As ocupações das escolas. Né? Os estudantes fizeram, e não só os estudantes. Nós também ocupamos as escolas. Né? Assim, de estar junto presencialmente na ocupação, de fazer parte daquele processo, do casar uma mobilização dos estudantes com a greve. Isso é uma nova forma. E a gente vai ter que ocupar os nossos locais de trabalho novamente, vai ter que ocupar as ruas, vai ter que ter o controle do processo e inverter a lógica. Eles vão ter que passar a temer a nossa mobilização. É isso aí. Bom, a gente está se encaminhando para o final, é a última rodada aqui na mesa, já tem algum tempo que a gente está falando, mas a gente precisa desconstruir também, até do ponto de vista técnico, para além das argumentações políticas, as argumentações do governo. É importante entender que não se trata de uma reforma para aprimorar o sistema, para fazer uma atualização da tabela atuarial, que é justamente adequar a idade ao tempo de vida e de sobrevida
dos trabalhadores e trabalhadoras. Não se trata disso. A gente tem uma desigualdade enorme no Brasil, tá? Regiões do país de trabalhadores que mal conseguem chegar aos 65 anos de idade. Mas não é essa a questão que está por trás da reforma. A reforma, na verdade, ela faz parte de um ajuste fiscal permanente. A gente já teve a emenda constitucional 95, a reforma da trabalhista, que é uma contra-reforma, a terceirização ampla, geral e restrita. E quando a gente olha para a economia, isso não diminuiu nem o desemprego. Piorou a qualidade de vida, empobreceu a nossa população, né? A nossa classe, a classe trabalhadora, está vivendo pior depois dessas contra-reformas. Vai via da Previdência, depois vão fazer ajuste fiscal, isso e aquilo, mas não vai melhorar a vida do povo trabalhador, porque isso faz parte de uma crise que é estrutural do capitalismo. Isso precisa ser dito. O capitalismo não é mais capaz de garantir altas taxas de lucro e garantir alguns direitos aos trabalhadores e trabalhadoras. Isso não é mais possível. Então, é tirar o que for possível. É terra arrasada. E é isso que está em curso. É um processo de ajuste fiscal permanente. Eu estou falando disso dialogando com João Antônio Corrêa Filho, que está falando das reformas, que são coisas para aprimorar as políticas públicas. Não é o caso. O caso aqui é de uma contra-reforma. E basta observar o seguinte, vamos ver lá quanto que tem na conta única do Tesouro. Tem quase 20% do PIB na conta única do Tesouro. Em torno de 1,4 trilhão de reais que tem lá na conta única do Tesouro. Eles fazem um terrorismo de que se não fizer reforma, o Brasil vai parar, que vai acabar. Não fizeram nada do Temer e o país está aí, está funcionando. Que a relação, que o comprometimento é cada vez crescente da receita, do orçamento público, com a Previdência. Mas nós estamos numa recessão, o PIB está lá embaixo. Se o PIB diminui, é uma proporção, obviamente, o percentual vai aumentar da despesa em relação ao PIB. Mas se nós formos capazes de fazer o crescimento da economia, gerar emprego formal, aumentar a base de arrecadação, o PIB vai subir e o impacto da Previdência no PIB, obviamente, vai diminuir. Isso é uma proporção matemática simples, de fácil compreensão. Mas é isso que eles não têm força argumentativa para manter os pressupostos para essa contra-reforma. Não é? Nós, servidores públicos, dizem a mesma coisa, que o gasto com a aposentadoria do servidor público, com as pensões, é cada vez maior em relação ao PIB. Eu já disse no início que nós contribuímos já com 11% de total do que a gente da nossa remuneração. Só que de 2013 para cá, quem entrou no serviço público é 11% em cima do teto. Então, a base da arrecadação diminuiu. Mas vamos observar o gasto com a previdência do serviço público em relação ao PIB, ao longo da série histórica, gira em torno de 4,5%. Então, não está tendo um comprometimento do PIB com as despesas previdenciárias dos servidores e servidoras públicos. Entendeu? Então, isso também não se sustenta. Então, não tem combate a privilégio nas propostas do governo, muito pelo contrário. O que se está ali, está se garantindo o privilégio dos militares, não é? Isso ninguém pode contestar, porque se há um déficit de 40 bilhões na previdência dos servidores civis, em torno de 39 bilhões, na previdência dos militares é 40 bilhões. Qual a contribuição que os civis darão para essa contra-reforma, segundo o governo? 1 trilhão em 10 anos. Quanto que os militares vão contribuir? 10 bilhões em 10 anos. É 1% do que os civis vão contribuir. Mas o déficit dos militares é maior do que o dos civis. Então, cadê? Onde é que está o combate ao privilégio? Né? Então, eu encerro por aqui. São muitos aspectos, é um texto muito longo, são 47 artigos a proposta, mas a gente espera, ao longo desse processo, irmos dialogando, conversando, nos apropriando dos argumentos, porque é dessa forma, com a organização política, com a leitura política do processo e com as argumentações técnicas,
que a gente desmonta esse projeto e ganha a adesão da nossa classe, que, infelizmente, uma parte da nossa classe ajudou a eleger esse governo, né, diante de uma campanha inundada de falsas notícias, né, e sem se fazer o debate que era necessário no período eleitoral para que a gente chegasse nesse momento, né, com um aprofundamento maior dos projetos. Não há um projeto de país, esse governo não tem projeto de país, o projeto é de desmonte do Estado, destruição dos serviços e servidores públicos. Mas nós não vamos deixar, estamos na luta. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Olha só, queria saudar meus companheiros e companheira, tá? Meu companheiro e minha companheira, tanto antes como o Sinazé, tá certo? Essas são muito importantes para dialogar com vocês. E nós não nos furtaremos em dialogar. Mas antes de encerrar, eu acho que é interessante a gente lembrar de uma atividade, lembrar não, nos comprometer com uma atividade que vai ter agora dia 11 na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, às 9 horas, que é o levante das mulheres contra a reforma da Previdência. É importante que cada um de nós participe dessa atividade, tá certo? Porque, na verdade, na reforma da Previdência, ou contra a reforma, as mulheres são as mais prejudicadas. Tá certo? A gente tem que ter essa consciência e essa participação. A gente quer botar aquele auditório enchendo pelo ladrão. Nós, que representamos essas três entidades, temos diversas divergências, tá certo? Diversas divergências de concepção, mas, para nós e para a direção da FASUBRA, os técnico-administrativos, este é o momento de unidade da classe trabalhadora. Nós vamos e estamos trabalhando dioturnamente para superar essas divergências, porque nós entendemos que existe um lado. Existe o lado dos trabalhadores, que é este lado de cá, e dos patrões, os que querem sangrar todos os recursos desse país. Queria falar uma coisa assim, para não dizer que nós não divergimos, tá certo? Assim, o teto heteronomútil, tá entendendo? Porque é para alguns, e eu não vou citar outros, porque eles vão criar mecanismos, é mais ou menos como que está se fazendo para os militares. Eu tiro daqui, mas eu entrego desse. Esse teto é heteronomútil. Eu acho que é importante a gente falar isso. E uma coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, assim, a gente não pode partir, assim, a outra divergência, ela não irá passar. Não irá passar. Porque a classe trabalhadora tem recursos suficientes, tá certo, para derrotar mais esta reforma. E é isso que nós vamos fazer. Agora, isso não é esses três super mulher ou super homens, não. Somos nós, cada entidade de base, cada trabalhador, cada trabalhadora, tá certo? Cada vizinho, cada vizinha, cada espaço. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos certeza disso. Mobilização aqui, na base, mobilização dentro do Congresso, mobilização em qualquer espaço. Isso nós faremos e contamos com a participação de vocês. É um prazer enorme que estaremos sempre dispostos a esse espaço de discussão com os nossos companheiros e nossas companheiras. Então, também queria agradecer aos companheiros, a todo mundo que está aqui, saudar o Toninho, né, inclusive, agradecer aí o Luciano José, então, que pergunta, né, vai ficar disponível? Pô, sinal de que gostou, vai compartilhar, bacana, né, e aí os jornalistas já responderam que sim, vai ficar disponível na página de antes, na Zé, FASUBRA, né, a gente vai disponibilizar aí, e a ideia é essa, a gente multiplicar essas iniciativas, né. Queria ir encerrando a minha fala falando da questão das mulheres, que muitas vezes, inclusive, isso eu aprendi com uma companheira da FENASPES, né, a Rita, que ela fala o seguinte, trabalhando no dia a dia, ela fala, a questão das mulheres terem um tempo diferenciado, muitas vezes a gente pensa que é por conta da dupla jornada, né, tripla, quádrupla. Se fosse por conta da dupla jornada, a gente tinha que aposentar pela metade, isso seria mais justo. A questão é que boa parte das mulheres é criminoso já o que acontece hoje e com a reforma fica ainda pior aumentando o tempo. Boa parte das mulheres não conseguem se aposentar, porque por estarem no setor privado, elas são impedidas quando têm filhos e aí não conseguem retornar ao mercado de trabalho, ficam um tempo sem contribuir, as próprias empresas demitem as mulheres. Então, hoje, já muitas mulheres têm dificuldade de se aposentar. Com essa reforma é para inviabilizar por completo, por isso que é fundamental que a gente esteja à frente dessa luta. Isso me permite, só uma coisa, me desculpe, só para ajudar umas coisas. Assim, primeiro, você fez muito bem. Eu queria cumprimentar meus dois companheiros, tanto o Marcos como o Tony, também da direção da FASUBRA, para não ter ciumeira, tá certo? Senão,
Nós sabemos, mas assim, e desculpe a interrupção mesmo, minha companheira, mas assim, a gente diz uma coisa lá, assim, minha avó dizia muito, sabe? Que assim, aquilo que a gente está dizendo, todo projeto é em torno disso. A reforma da Previdência, que é a solução de todos os problemas, tá certo? Não tem nenhum projeto, nenhum, tá certo? E a gente chama o famoso governo canário de uma muda só, sabe? Só tem esse discurso, é canário de uma muda só. Não é tchutchuca, não. E aí, retomando, né? Então, a questão, saudar todo mundo. Eu gosto de ficar falando com o pessoal, a gente tem que interagir. Quem está na internet, interagir quem está aqui. Nenhum trabalho pode ser invisibilizado. Os companheiros estarem aqui, dá uma puta força pra gente. A companheirada que está aqui, né? Minha mãe e a Dandara ali também. Então, retomando, e aí dialogar com o Antônio, a questão da reforma trabalhista. Gente, é um massacre. Botar trabalhador para ter trabalho descontinuado. Botar trabalhador que pode ser contratado por horas. Eu quero saber como é que vai se aposentar uma pessoa que mede em anos de contribuição, uma pessoa que trabalha em horas. É criminoso, é para a gente morrer de trabalhar, morrer trabalhando e morrer de trabalhar e não conseguir se aposentar. Não é à toa que em boa parte do mundo, quando vai se falar de reforma previdência, o símbolo é um caixão. Porque é isso, a lógica é morra de trabalhar, morra trabalhando, enquanto você for produtivo, a gente vai sugando de você ao máximo, e é isso que a gente não pode permitir. E aí eu queria saudar, eu até falei do Toninho mais especificamente, que na live passada a gente divergia, as divergências são saudáveis, é importante que a gente consiga tocar a luta ainda que a gente divide. Eu estava falando, né, tem um governo fascista, ele falava, eu não acho que a gente caminha para isso, mas eu acho que não é um governo fascista. Eu acho que a questão da reforma da Previdência aprovada ou não, ela depende da correlação de forças. O lado de lá está organizado, está mobilizado, está pagando parlamentar, já está rolando as malas para tudo quanto é lado. E o nosso lado, a gente já está botando o bloco na rua, mas a gente tem que fazer isso com muito mais intensidade. Depende de nós, depende da nossa resposta. E aí eu gosto de falar com relação ao governo fascista, não é para desanimar. A gente já teve um presidente fascista na história desse país, eu sempre gosto de lembrar disso. Getúlio Vargas não escondia de ninguém a admiração que ele tinha por Mussolini pelas ideias fascistas. E foi quando a gente conquistou boa parte dos direitos. Não foi porque Getúlio Vargas deu, foi porque a gente se organizou, mobilizou. A intenção do governo era atacar. A intenção do governo era retirar. Mas a nossa luta fez com que fosse um dos períodos que a gente mais conquistasse os direitos. E aí, do mesmo jeito que eu abri falando da questão de vida e morte, os trabalhadores, né, descobriram que ao se organizar para ter uma morte digna, a gente podia se organizar para ter uma condição de vida melhor. Essa contradição que o Antônio traz, que é essa questão da luta anticapitalista. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo luta pela manutenção dos nossos direitos dentro da ordem do capital, a nossa luta tem que ir para além da ordem do capital. Esse processo de reorganização da classe trabalhadora passa por reconhecer que tem manifestações espontâneas, como teve no Carnaval, que são extremamente importantes, mas que elas precisam passar cada vez mais a ser organizadas, porque a nossa tarefa é manter a reforma da Previdência, manter a nossa Previdência, manter os nossos direitos, barrar a reforma da Previdência. E a nossa tarefa é derrubar o capital. Então, nosso caráter das nossas lutas tem que ser cada vez mais seguindo para o anticapitalismo. Isso aí. É isso. Bom, antes de desligar, todo mundo agradeceu, eu quero agradecer ao Carlos Eduardo, o nosso editor-chefe do ANDES. É verdade, está aqui até agora, que preparou tudo para a gente poder fazer esse ao vivo e lembrar a todas as direções e as bases das organizações do terceiro M, em que a gente vai poder aprofundar os rebatimentos para a educação de todas essas políticas neoliberais. O terceiro M vai acontecer em Brasília, no período de 12 a 14 de abril. Então, está pertinho. Procure aí as organizações nos seus estados. Vão surgir, virão caravanas do Brasil inteiro, para que a gente possa fazer um bom terceiro encontro nacional de educação. E antes de fechar, de verdade, toda hora eu falo que estou fechando. Eu também vou querer, viu? Olha. Então, tudo bem. Eu queria só lembrar também de fato. Querendo interagir. Com relação às várias formas de mobilização que a gente está utilizando, né? Tem um abaixo-assinado, e aí a gente vai estar colhendo várias assinaturas agora, a gente está participando dos encontros, processo de reorganização, e colher as assinaturas contra o desmonte da Previdência, contra a reforma da Previdência. Tem várias formas de contribuir, de atuar, de militar, e é importante a gente valorizar todas elas. Queria falar, já que a gente está saudando o tempo inteiro os companheiros que estão aqui, eu falei na mão da nossa assessora, queria lembrar de uma atividade que eu fui. E aí teve uma vez que eu estava assistindo o jornal, estava tão desesperada vendo projetos de reforma da Previdência e reforma trabalhista, minha filha estava brincando no chão, ela está bem aqui de frente para mim agora, minha filha estava brincando no chão, aí eu, tão desesperada, eu virei e falei, filha,
será que você vai querer começar a trabalhar cedo para tentar se aposentar, garantir sua aposentadoria, ou será que você vai querer esperar um pouco mais, abrir mão da aposentadoria para ter, né, mais direitos? Aí ela, quer, mãe? Aí eu, não, deixa para lá, né? E aí deixei passar. Aí eu fui para uma atividade do movimento e minha filha foi comigo. E eu falei dessa pergunta. E aí um companheiro, né, foi perguntar para ela a mesma pergunta: o que você vai querer? Trabalhar cedo, precariamente, para tentar se aposentar? Ou você vai querer ir, né, entrar mais tarde no mercado de trabalho, tentar melhores condições, mas não se aposentar? E a minha filha falou: nenhum dos dois, eu vou fazer luta com a minha mãe, e aí a gente vai barrar esses ataques que estão acontecendo. Acho que essa é a nossa tarefa, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, pela nossa classe. A nossa tarefa é reverter os ataques que já foram colocados, avançar nos nossos direitos. É fundamental a gente seguir firme na luta que a gente está fazendo. Eu queria só, assim, eu quero aquela coisa de, a gente parece o homem da cobra, tem uma coisa de falar muito, mas vejam bem, assim, a gente tem tido algumas atividades. Nessa semana, eu particularmente, nós e vários companheiros de outras entidades participaram da recepção dos parlamentares. Na próxima terça nós teremos novamente. Achamos super importante e estamos convidando todo mundo. E nós, a Fazubra Sindical, nós estamos fazendo neste final de semana, quer dizer, no próximo final de semana, nós estaremos realizando, no dia 11, uma reunião ampliada, uma reunião da direção, e 12 e 13, uma reunião ampliada com todas as entidades de base da nossa federação para discutirmos essa conjuntura, discutirmos quais são os encaminhamentos e reforçar a necessidade e a presença de todos vocês, em especial da base da federação, da Fazubra Sindical. Obrigado, boa noite.